Então, pessoal, seguindo aqui a nossa apresentação, estamos aqui com o slide aberto, o slide que eu mesmo fiz. Então, vamos começar a nossa explicação, né? Pragas e doenças na cultura da cana-de-açúcar. Doença que nós vamos apresentar: podridão vermelha. Praga, cupim. Professor Cleiton Rezende, aluno sou eu, né? Renato Pereira da Silva Júnior. Então, vamos seguir a nossa explicação. Bom, a podridão vermelha. Vamos começar pelo o que é a podridão vermelha. Então, vamos lá. Como vocês podem ver na imagem aqui, a podridão vermelha ela é uma doença que ataca o colmo e as folhas da cana-do-açúcar. Como vocês podem ver nas áreas destacadas em vermelho e amarelo, que vai aparecer agora para vocês. Aí. Na área em amarelo, vocês podem ver a folha da cana-de-açúcar, onde aparecem os primeiros sintomas de podridão vermelha. Na área em vermelho, vocês podem ver aqui que é o colmo aberto, com um corte feito longitudinalmente, onde vocês podem ver claramente o fungo, como que ele agiu aqui. E na terceira imagem aqui, que é apontado com a seta vermelha, a gente pode ver um estado avançado do fungo, onde ele causou a podridão da planta e possivelmente a sua morte. Mas tem um agente que propicia tudo isso, que se não fosse esse inseto aqui, ó, se não fosse esse inseto, o fungo não penetraria na planta, ou seja, ele não conseguiria entrar na cana-do-açúcar, porque essa aqui é a broca da cana-de-açúcar. Ela faz um canal, como vocês podem ver na seta, ela corrói toda a cana. Através desse canal, o fungo entra dentro da cana, se instala e propaga a doença chamada podridão vermelha. Como vocês podem ver indicado na seta, vou até voltar aqui para vocês verem. Mas afinal, quem é o agente causador da doença? É esse cara aqui, Coledotrichum falcatum. Esse fungo aqui, como vocês podem ver, representado aqui numa visão microscópica. Na imagem A, a gente pode ver a folha da cana-do-açúcar, mostrando a podridão vermelha e os primeiros sinais. Na B, é uma visão mais aproximada de como o fungo age na folha. Na imagem C, a gente tem uma visão microscópica da propagação do fungo dentro do colmo aqui já. Na D, a gente tem uma visão aproximada individualmente do fungo. E na E, a gente tem uma visão do começo do fungo quando ele adentra na planta. A gente pode ver aqui, quando ele adentra na planta, ele entra sem nenhuma modificação, mas ele sofre mutação dentro da planta. Isso que a gente vê em volta dele que parece raízes, na verdade é o que ele usa para absorver os nutrientes da cana-do-açúcar, o que a gente conhece como sacarose. Ele se alimenta da sacarose da cana-do-açúcar. Continuando essa aula, já expliquei aqui para vocês sobre a broca da cana-do-açúcar. Chuva e vento. A chuva e vento são os principais fatores para a disseminação da doença, ou seja, ela é o agente transportador da podridão vermelha. Vocês podem ver, a chuva ajuda a levar pela água. Também tem o processo de osmose, também é um agente transportador da doença. E o vento também é para longas distâncias. A doença se espalha plantando colmos infectados? Isso é uma dúvida que muitos produtores têm. Por exemplo, você pega um colmo de uma cana-do-açúcar que foi infectada, mas você não sabe. Aí você planta ela achando que vai espalhar pela lavoura inteira. Isso é uma dúvida que muitos produtores têm, mas a gente está aqui para desmistificar isso, ou seja, errado. O colmo infectado não vai propagar a doença, sim outros fatores como chuva e vento e a osmose, mas isso é mito. O controle. Bom, o principal controle a evitar grandes prejuízos é o controle dessa praga, que é a broca da cana-do-açúcar. Acabando com ela, a gente possivelmente mata dois coelhos com a cajadada só, como diz o ditado, porque sem ela o fungo não consegue penetrar na cana-do-açúcar. Então, eliminando ela, a gente elimina o fungo. Importância econômica. Bom, sabemos que o fungo adentra na cana-do-açúcar com o propósito de se alimentar da sacarose, só que ele deixa efeitos colaterais como a podridão, o vermelhamento da planta. Dados de pesquisas comprovam que cerca de 50% da sacarose é consumida pelo fungo.
é muita coisa e um prejuízo muito grande para os produtores. Tem um impacto enorme na economia. A praga. A praga que a gente escolheu aqui para a gente falar sobre a cana-do-açúcar é esse cara aqui, o cupim. Atualmente são duas espécies de cupim que atacam a cana-de-açúcar, que é o Eurythermes tenuis e o Plecotinithermes thriacifer. Quem compõe a colônia, ou seja, quem compõe a colônia dos cupins? Nós temos a rainha, nós temos as aleluias, nós temos os soldados operários e os agentes reprodutores. O que mais interessa pra gente aqui são esses dois aqui, a rainha e as aleluias, porque vocês vão ver logo à frente porque que elas são tão importantes a se combater antes dos operários e dos agentes reprodutores. A rainha. Bom, sabe-se que a rainha fica no fundo do cupinzeiro e a sua única função é reproduzir e botar ovos. Estima-se que ela bota mais de 6.000 ovos por dia, isso mesmo, ela bota 6.000 ovos por dia. É uma prole muito grande e eles se propagam muito rápido. Se não for cuidado logo, pode acabar com a lavoura. O que causa na cultura? O que o cupim causa na cultura da cana-do-açúcar? Bom, primeiro, eles se alimentam das raízes e seus cupins subterrâneos. Segundo, eles adentram nos toletes da cana-do-açúcar, causando assim uma baixa produtividade, consumindo ela por dentro, causando apodrecimento, possivelmente a morte da planta. O cupinzeiro, perigo ao produtor. Isso aqui é bom ressaltar, porque ele é um perigo ao produtor, graças a essa cobra, a cascavel. Já houve relatos de produtores que foram picados por ela sem saber, porque quando foram remover o cupinzeiro, ela estava lá dentro e foi pego de surpresa. Controlar com fogo é uma boa ideia? Fica a pergunta de muitas pessoas que ficam na dúvida em relação a isso. Bom, fogo é uma péssima ideia, por vários fatores, tais como a propagação do cupinzeiro, porque quando bota fogo no cupinzeiro eles se espalham e as aleluias podem achar outros lugares onde se reproduzem e continua tudo de novo, um ciclo que nunca acaba. E também pode correr risco de pegar fogo na lavoura e até mesmo na pessoa que ateu o fogo. Controle 1. Tem dois tipos de controles a ser feitos em relação ao cupim. O primeiro passo. Você vai traçar uma área, amostrar uma área de mais ou menos 1 km², vai pegar dois pontos aleatórios. Nesses 3 pontos, a gente vai para o segundo passo agora. O segundo passo é, nesses 2 pontos você vai fazer uma trincheira de 50 cm de comprimento por 50 cm de largura e 30 cm de profundidade. Bom, na trincheira, a gente recomenda usar esses 3 tipos de produtos aqui, que é o fipronil, o imidacloprid e a bifentrina. Como que esses produtos são aplicados? Eles são aplicados assim, através do aplicador de soqueiras, que é essa máquina que você coloca o produto e ele aplica direto no solo. A aplicação é única e só é feita uma vez, ou seja, ela só é feita uma vez e depois a gente vai ver como é que o produto se comporta em relação ao cupim. Não vai eliminar 100% das pragas, mas já é um começo e vai ter que conviver com ele, fazendo sempre as recomendações necessárias. O controle 2. Bom, primeiro passo, nós temos o cupinzeiro. O que nós vamos fazer? Nós vamos identificar a abertura do cupinzeiro, como está marcado ali. Segundo passo, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um buraco no cupinzeiro que tenha mais ou menos entre 20 a 30 centímetros abaixo do solo. Terceiro passo, nós vamos aplicar o produto. E quarto passo, nós vamos fechar o cupinzeiro com o mesmo material, ou seja, com o mesmo solo que é feito do cupinzeiro. A gente umedece o solo do cupinzeiro e veda o cupinzeiro em todas as partes, não sendo só a que a gente abriu. Vou explicar mais à frente agora por que isso acontece. Dado o produto colocado lá dentro, acontece a seguinte reação. Por causa da umidade, vai fazer um gás que vai dispersar pelo cupinzeiro, vai ficar espalhado lá dentro e preso, não vai ter como escapar. Ou seja, você vai levar à morte dos cupins lá dentro.
O que nós vamos fazer em seguida? Em seguida nós temos que destruir o cupinzeiro e retirar do local. E o mais recomendado é feito pelo método mecânico, que é através de máquinas, a gente retira o cupinzeiro. Retirado o cupinzeiro, a gente pode seguir tranquilamente as atividades agropecuárias. Bom, basicamente foi isso, essas são as referências que eu tirei. O primeiro foi de Gabriel Castilho e era a matéria Saiba como identificar e controlar a podridão vermelha na cultura da cana-do-açúcar. O outro foi de Antônio Inácio Ferraz, que é técnico eletrônico agropecuária, e ele escreveu a manchete Cana-de-açúcar, doenças e pragas. José Faria Garcia, que teve o manual da identificação de pragas da cana. E por aí vai. É isso, espero que tenham gostado da aula. Essa foi a minha explicação, muito obrigado pela atenção